que puderem e sentirem que precisam mudar algo na vida, que procurem fazer uma terapia, porque às vezes a gente tem um pouco de preconceito, né? E a terapia nada mais é do que, eu costumo dizer, que é um GPS, alguém com um GPS te indicando caminhos para você sair de uma situação que você não consegue sair só. Coisas que apareceu na minha vida foi esse programa que eu vou apresentar para vocês. Tá tudo pronto aí? Então, antes de apresentar, eu queria que vocês vissem um vídeo, tá? E aí depois eu vou explicar melhor como é que... A polícia do Rio de Janeiro conseguiu impedir um outro ataque numa escola municipal. Essa é a voz de um professor de geografia que se irritou quando uma das estudantes disse que não compraria a apostila que ele pediu. Foi. É um vídeo bem curtinho. A polícia do Rio de Janeiro Tive pouco tempo de fazer. Pode passar para o próximo slide, que aí já passa. Então é isso. Então o projeto, ele visa a gente dar condições melhores na nossa escola. E condições, agora a gente está falando de condições psicológicas, condições mentais, porque a gente sabe que os estudos científicos de neurociência, eles indicam a necessidade de um equilíbrio emocional e mental para que o conteúdo seja retido pelo aluno. Por que acontece muitas vezes? A gente tende a reter aquilo que é mais importante para a gente. Quando você está desequilibrado emocionalmente, o que é mais importante para você é ficar bem. Não é aprender nada. Então, fica muito difícil a gente colocar... A gente fala, vamos colocar um conteúdo para os alunos que seja relevante, que seja de acordo com a realidade. Mas será que esse conteúdo ele vai conseguir encarar de uma forma em que seja realmente relevante para ele naquele momento? Ou naquele momento relevante para ele é comprar uma comida, botar um dinheiro dentro de casa? Então, às vezes, ele está fazendo uma prova, está com a cabeça totalmente em outro lugar. Aí a gente fala assim, o aluno está com dificuldade de aprendizagem. E às vezes a gente não consegue entrar nesse caminho que é mais fácil para ele, né? Só que, como que eu vou direcionar o meu aluno para que ele tenha equilíbrio emocional se nós mesmos, né, precisamos tanto de um cuidado, né? Nós profissionais que vivemos nessa correria, vivemos com tantos problemas aí do governo, problemas de insegurança, enfim, os problemas que a gente tem dentro da nossa própria casa. Então, a proposta de hoje é exatamente conseguir colocar algo dentro da escola que faça a gente relaxar um pouco mais, que faça a gente desativar esse alerta que a gente fica o tempo inteiro, esse automático, porque quando a gente vive no automático, a gente para pouco para perceber as coisas. Tá?
Pode passar aí, Danilo, o próximo slide, por favor. Então, se a gente for olhar a BNCC aí, ela própria já está reconhecendo que a gente precisa transformar a sociedade, tornando ela mais humana. E toda vez que a gente está no automático, a gente está mais parecido com um computador do que com um humano, né? Então, a questão da gente estar o tempo inteiro fazendo coisas de forma automática, que é o que a gente faz, né? A gente acorda, arruma as coisas rápido, sai correndo, pega um computador, pega a matéria aqui, leva para lá. Então, a gente um pouco para perceber, por exemplo, como que está meu batimento, como é que está minha frequência cardíaca, como é que está minha cabeça, está doendo? Vocês param para olhar para vocês, para dentro, assim, para prestar atenção, como é que tá? Ai, meu peito, tá? Porque o estresse, ele dá sinais fisiológicos muito evidentes. Só que se você não parar para perceber, vai passar, aquilo vai piorar, aquilo vai se tornar uma bola de neve na tua vida. E aí, quando explode, é que a gente consegue perceber, né? Porque aí explodiu, aí sim, nossa, mas a gente podia ter feito alguma coisa antes. Então a proposta exatamente é essa. E quando a gente consegue observar ali o que é a competência diante da BNCC, a gente vê que é a mobilização de conhecimentos, de habilidades práticas, cognitivas e socioemocionais. Então, como que a gente vai ajudar o nosso aluno se a gente também não conhece muito dessa questão socioemocional, né? Nós não somos psicólogos, mas a gente pode utilizar algumas ferramentas que podem ajudar. Passa aí, por favor. E a principal delas é a regulação emocional. Então, essa é uma habilidade que a gente tem, que a gente não desenvolve, a gente pouco desenvolve, e eu acho que o lugar dela não é no consultório. O lugar da regulação emocional é dentro da escola. Um dos lugares dela. Tá? Porque se a gente consegue trabalhar a regulação emocional já dentro da escola, a gente vai frequentar menos os consultórios, né, de psicólogos, psiquiátricos. Pode passar. Então, voltando lá nas competências, a gente tem outras competências que é utilizar a tecnologia, tá? Resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Então, para eu atender isso daí, eu preciso estar super atento no que está acontecendo comigo primeiro. Tá? Então, conhecer, apreciar e cuidar da saúde física e emocional, reconhecendo suas emoções e as dos outros. Então, primeiro o professor vai aprender a reconhecer as suas próprias emoções, os seus próprios comportamentos, porque os nossos comportamentos são baseados pelas nossas emoções. Então, se eu estou muito alterado, meu comportamento vai ser alterado. E quando a gente está dentro de uma sala de aula, quando a gente está atendendo, quando a gente está junto com o aluno, a gente ainda fica um pouco mais de responsabilidade, que pode aumentar esse nível de estresse, tá? E a gente vem trazendo tudo aquilo de casa, tudo aquilo, fora os traumas de infância, coisas que já aconteceram, que a gente vem repetindo comportamento. Então a gente tem que trabalhar isso realmente na gente. Eu não estou aqui, eu não sou psicólogo, não estou aqui para trabalhar trauma de ninguém. Eu estou apenas aqui para apresentar uma ferramenta que pode ajudar a gente a relaxar um pouco mais, e aí sim a gente ter condição até de ter lucidez para poder procurar ajuda, porque às vezes nem isso a gente tem durante o nosso dia a dia. Pode passar aí, Danilo, por favor. Então o objetivo é oferecer aos alunos e professores, tá, da rede, uma avaliação das emoções, porque esse aplicativo que eu vou mostrar para vocês de computador, ele também avalia, ele vai te dizer como que está o teu estado fisiológico, através de um biofeedback cardíaco, que é de fácil utilização, ele está aqui ali, depois eu vou mostrar para vocês, e promover um treinamento de controle emocional utilizando um biofeedback. Dá um cliquezinho aí. Mas o que é um biofeedback? Né? Então, essa é a primeira pergunta. Um biofeedback nada mais é do que uma técnica de você observar o seu próprio corpo em tempo real, seja ele por um aplicativo. Sabe aquela cinta polar que a gente usa, que dá a frequência cardíaca? Aqui é um biofeedback. Ele está te dando um feedback de como que está a tua fisiologia naquele momento. No caso do polar, o feedback do coração, né? Quando é um neurofeedback, a gente observa as ondas cerebrais. Então, o biofeedback, existem muitos estudos
que eles corroboram de que quando você observa a tua reação em tempo real, você tem mais condição de controlá-la, tá? Passa aí, Danilo. Esse aqui é o biofeedback, ele tem um sensor de dedo, tem um sensor para a orelha, tá? Ele vai acoplado no computador, pode ser um notebook, pode ser um computador normal, e através ele vai captar os teus sinais e vai oferecer um treinamento para você de acordo com o teu batimento de frequência cardíaca. Não adianta todo mundo fazer o mesmo exercício da mesma forma, tá? Então ele é individual, no entanto, ele é um treino bem rápido, tá? Não demora tanto. Não se assustem com a imagem, eu não vou falar de neurociência, só quero explicar por que a gente vai fazer isso. A gente tem o nosso sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo ele é responsável pela nossa respiração, coisas que a gente não pensa para fazer, por exemplo, digestão, respiração, regulação da frequência cardíaca. E quando o nosso sistema nervoso autônomo está desregulado, a gente tem dois subsistemas, que um é o sistema simpático, o outro é o sistema parasimpático. O que é isso? O sistema simpático é um sistema que prepara a gente para a ação. A gente precisa dos dois, tá? Então ele prepara a gente para a ação, é o que faz a gente levantar da cama, é o que faz a gente ir em direção a uma ação, ele faz uma contração. Só que quando... E o outro vai apertando aí para mim, Danilo, ó. Esse sistema simpático, quando ele está muito ativado, ele ativa a nossa resposta de lutar ou fugir. Ou seja, lembra daquele professor que eu falei que dava as respostas de uma vez, que o cara fala com você e você já dá uma patada? É porque a nossa resposta de luta ou fugir, ela tá ativada. Ou seja, o nosso sistema nervoso autônomo está desregulado. Então eu estava com o meu sistema simpático muito ativado. Quando eu fiz a minha primeira avaliação da variabilidade, com biofeedback, eu vi que estava demais meu sistema nervoso simpático. E aí eu fiquei pensando para mim assim, poxa, o que fazer, né? Como é que eu vou abaixar isso daí? Né? Então, ele domina a gente durante o estresse, libera substâncias que vão fazer a gente não raciocinar, como cortisol, por exemplo. É como se criasse uma nuvem na tua área de raciocínio, tá? Então ele atrapalha a gente na atenção, no foco, no aprendizado, sem contar que a gente fica muito agressivo também, tá? E o outro sistema, que é o parasimpático, ele faz a gente... É o sistema que a gente chama de freio. Enquanto um ativa demais, o outro faz você relaxar, faz você descansar, faz você parar. Então, quando esses dois sistemas não estão se comunicando bem, quando eles estão desequilibrados, e geralmente é o sistema simpático que está mais ativado, na maioria das vezes, dificilmente você vai fazer uma avaliação se você nunca treinou a coerência cardíaca, que eu vou falar depois, você provavelmente vai estar com o sistema simpático bem mais ativado do que o sistema parasimpático, e aí você vai se tornar uma pessoa muito reativa, tá? Que é o que acontece com muitos de nós. Pode passar aí, Danilão. Então esse treinamento, ele é um treinamento de coerência cardíaca, tá? A coerência cardíaca é um sistema, eu não sei se vocês, talvez quem acompanha mais neurociência sabe que hoje em dia os cientistas descobriram que a gente tem um sistema neural no coração totalmente dele, ali, né, que se comunica muito com o sistema nervoso central, mas ele tem uma habilidade de atuar sozinho também. E essa coerência cardíaca, que é um treinamento, ele faz a gente ajudar a gente a controlar o ritmo cardíaco, tá? Então a gente vai respirar conscientemente, porque provavelmente agora está todo mundo respirando inconscientemente. Agora que eu falei, provavelmente alguém vai respirar conscientemente, porque vocês prestaram atenção no que eu falei. Então, quando eu respiro conscientemente, eu tenho condição de modular a frequência cardíaca. Então, o exercício vai te ajudar a respirar conscientemente para você conseguir modular essa frequência cardíaca, tá? Pode passar. Aqui alguns artigos científicos que corroboram, quem quiser depois eu posso mandar. Existem muitos artigos científicos que falam do biofeedback, tá? Então aqui tem alguns que falam de redução, geralmente fala de redução de ansiedade e estresse, tá? A maioria deles. Aqui tem estudos com universitários, então também é legal a gente estar falando disso, porque quase não existem estudos com escolares,
Tá? Então seria uma excelente oportunidade também da gente, quem sabe, desenvolver algum projeto de pesquisa científica dentro da escola, material humano que a gente mais tem, né? Então, também esse biofeedback também entra nessa proposta, tá? Para quem quiser. Pode passar. E aí, preparem-se agora para os benefícios do biofeedback. É uma técnica que vai utilizar o sensor que eu falei para vocês, vai avaliar a frequência cardíaca através da variabilidade da frequência, que eu não vou entrar nesse assunto, mas é um indicador de saúde. Quanto maior está a variabilidade da frequência cardíaca, significa que o teu corpo está mais saudável. Então esse biofeedback, o treinamento dele, ajuda a gente a aumentar essa variabilidade, ou seja, traz mais saúde para a gente. Aí vai aumentar nosso desempenho cognitivo, emocional, porque se o coração funciona bem, ele leva mais nutrientes para o cérebro, ele faz todo o sistema funcionar melhor. Nosso cérebro é altamente dependente do sistema cardiovascular. A melhoria do desempenho físico e mental controla a resposta fisiológica do estresse, que é aquilo que eu falei da reatividade. Pode passar. Aqui tem a minha primeira avaliação, acho que há 1 ano e meio atrás, ou 2 anos. Essa foi uma avaliação que eu fiz de 5 minutos. Então eu quero que vocês observem aqui como que estava a minha frequência cardíaca. A variabilidade, eu não vou explicar a variabilidade, mas enfim, ela deveria estar um pouco mais alta, tá? Nesse sentido aqui, ela está bem desregulada. 5 minutos, teve um pico aqui que a gente ignora, um finalzinho também. Mas aí depois de eu treinar várias vezes, passa aí, esse é o objetivo que a gente tem de... Então, olha como que o meu coração estava funcionando antes. Claro que em repouso é uma coisa, treinamento é outra. No entanto, eu aumentei muito a variabilidade da minha frequência. E isso me ajudou demais em várias situações da minha vida. Tá? Eu utilizo o biofeedback toda semana, não todos os dias. Gostaria de usar todos os dias. Inclusive hoje, antes de entrar aqui, eu queria ter feito, mas acabou que não deu tempo. Porque é uma excelente ferramenta para a gente entrar mais calmo em tudo que a gente quiser. Uma apresentação, uma prova, enfim, qualquer situação que você sabe que você está um pouco mais nervoso, você vai observar a tua frequência cardíaca um pouco mais acelerada, para mim já é um gatilho. Eu já falo assim, pô, tá batendo forte aqui, tô precisando dar uma respirada. E aí, hoje em dia, de tanto fazer, eu quase não preciso mais do biofeedback, porque eu já tenho mais ou menos na minha cabeça, ele dá um feedback para vocês visual e sonoro. Então eu tenho mais ou menos na minha cabeça já alguma memória disso daí, e eu consigo em alguns momentos, foi o que eu fiz ali antes de entrar hoje aqui, eu não pude fazer no aparelho, mas eu consegui reduzir a minha frequência, porque ele te dá um autoconhecimento. Quando você vai fazendo, você vai percebendo que o teu corpo vai dando algumas respostas. Eu sinto a minha cabeça um pouco pulsar, eu sinto o peito um pouco acelerado, eu sinto o batimento. Então eu consigo perceber isso e aos poucos, conscientemente, reduzir essa frequência e me acalmar mais. Passa aí, Danilão. Então a gente tem aí, ó, para as competências que, além da aquisição do conhecimento, tá? As competências socioemocionais, diminuir a ansiedade, estresse, em períodos mais críticos, como avaliações, aumento do rendimento escolar, isso tudo que eu estou falando, eu não estou falando, não é minha opinião. Isso aí a gente pegou em artigo científico, tá? Prover autoconhecimento, autorregulação, melhorar o ambiente na escola, resiliência, capacidade de tomada de decisão e foco, desequilíbrios psicossomáticos, desenvolvimento de foco e atenção, e ainda também existem muitos estudos que comprovam que ele ajuda no transtorno de déficit de atenção com ou sem hiperatividade. Então, os benefícios a gente já está vendo aí que a gente tem muitos artigos que corroboram para isso. O preço dele é R$ 1.920, tem que ser comprado uma vez só, tá? Não precisa, depois que comprou, não precisa utilizar mais. E aquele ali é o preço e o valor que eu estou falando para vocês, né? Porque às vezes a gente olha o preço, mas é melhor a gente olhar o valor. Qual é o valor de ter isso dentro da escola? Qual é o valor que isso traz para a minha vida? Acho que o preço fica bem barato quando a gente começa a olhar para o valor de uma ferramenta. Então, esse preço aí de 1920, uma vez comprou e acabou, não precisa mais. Ele tem, a empresa que desenvolve, ela também oferece um treinamento. Como eu já passei pelo treinamento, eu posso oferecer esse treinamento para quem adquirir.
tá? Então não tem problema nenhum, se alguém tiver dificuldade com alguma coisa, quiser adquirir e precisar entender um pouco mais, a gente pode oferecer também um treinamento, tá? E aí lembrem-se que muitas coisas que não são visíveis, né, que não estão à nossa vista, podem transformar coisas que a gente consegue enxergar, tá? E essa é a minha proposta. Eu queria ter mostrado para vocês ele funcionando aqui, mas o computador está sendo utilizado para o slide. No entanto, eu vou ficar... o que eu vou me comprometer aqui? Vou fazer um vídeo, que aí o Cisne depois pode compartilhar com todo mundo, da utilização dele, tá? Eu vou explicar para vocês. Volta naquele slide lá do... Isso. Aqui a gente tem alguns indicadores que aqui, quando eu estava fazendo treinamento, eu fiquei 94% do tempo na coerência cardíaca. 6% eu fiquei em transição e 0 fora. Um para trás, por favor. Isso. Olha como foi no começo. Né? 18% só na coerência, 36% fora, e até que foi tão mal, né? Estava na transição ali a maior parte do tempo. Ele oferece um treinamento que é o quê? Uma barrinha com uma bolinha que sobe e desce. Quando a bolinha sobe, a gente faz uma inspiração durante todo o trajeto da bolinha. Quando a bolinha desce, a gente expira. O próprio programa, ele tem um tutorial que ensina a gente também a respirar, a jogar essa respiração lá para o diafragma, que é a forma mais correta da gente conseguir acalmar, diminuir essa frequência cardíaca. Tá? É a respiração que o pessoal usa muito na yoga, né? É a respiração diafragmática. Então, ele também auxilia você a respirar da forma correta. Principalmente quando a gente está respirando muito no peito aqui, é porque essa resposta fisiológica do peito faz a gente ficar mais nervoso ainda, tá? O cérebro nosso entende que a gente que nosso sistema está ficando alterado. Então ele começa a vir uma bola de neve. Então trazer essa respiração para o diafragma é muito interessante. Então quando a bolinha subir, você vai inspirar, 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 inspirar. Quando ela descer, você expira, 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 expira. Durante todo esse trajeto vai acontecer muita coisa. A cabeça vai devagar, você vai pensar em várias coisas ao mesmo tempo. E aí não tem problema. Tudo que a gente vai fazer é trabalhar também a autocompaixão de quê? De saber que a mente divaga mesmo, de que a nossa mente foi feita para procurar coisas. Ela não foi feita para ficar parada. A nossa mente ela foi feita para estar o tempo inteiro em vigília, procurando. Então, se a gente não treinar esse foco, dificilmente a gente vai conseguir manter durante muito tempo, tá? Então é um treinamento que eu acho que, na minha opinião, eu que sou um entusiasta da saúde mental, do treinamento neurocognitivo, eu vejo muitos benefícios na minha vida e vejo que isso pode muito ajudar a escola, por isso que eu pedi o Cisne e prontamente me atendeu para poder oferecer isso para vocês. E aí fica a minha dica, agradeço, vou encerrando por aqui, agradeço muito a vocês pelo tempo de vocês, pelos ouvidos. E quem quiser depois entra em contato comigo com o meu e-mail. Bota no último, por favor, Danilo. Isso. Meu e-mail está ali. É só vocês mandarem um e-mail para mim, ou pode pegar meu telefone também, não tem problema nenhum. Eu estou disposto a explicar mais. Eu sei que o tempo é curto, às vezes a gente não tem tanto tempo para falar, porque é um assunto complexo, tá? Que se eu ficar aqui, eu fico falando horas. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar? Obrigado aí, pessoal. Um abraço. Obrigado. Gente, eu